O Brasil é referência mundial na área de transplantes. Você sabia disso? Muita gente não sabia, não é? E possui o maior sistema público de transplantes do mundo. É isso aí. Está em segundo lugar como o maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Atualmente, cerca de 96% dos procedimentos de todo o país são financiados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Você sabe como é feito esse procedimento? Sabe o que precisa fazer para ser um doador ou entrar na fila de espera? Quem vai responder estas e outras perguntas é a psicóloga representante do MG Transplantes daqui de Belo Horizonte, Eliane Silva. Eu recebo também o Luiz Roberto Monteiro. Ele realizou um transplante de rim por 2 vezes. E recebo também Mariana Chaves, que se tornou doadora voluntária. Muito obrigada mais uma vez, vocês três, é uma honra ter vocês, falar sobre esse assunto realmente tão importante, como a gente já falou no comecinho do programa. Muitas pessoas só param para pensar sobre isso quando alguém em volta ou ela mesma está precisando de um transplante. É algo muito sério, não é algo simples, né? E a gente se orgulha do Brasil estar aí, né? Na ponta da questão do transplante, né, Eliane? É verdade, Márcia. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos você ter vindo. E aí, como que as pessoas... Quem são as pessoas que precisam de um transplante? Essa não é sua área, eu sei, você é psicóloga, né? Mas só para a gente introduzir o nosso assunto. Como você bem falou, o Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo, mas ainda tem um número muito grande de pessoas que aguardam por um órgão para sobreviver. Só Minas Gerais tem mais de 4.000 pessoas na fila, sendo a maior delas a de rim, né? O transplante renal é o que mais demanda. E as pessoas vêm a precisar de um órgão em função de alguma complicação, uma doença viral, infecciosa, principalmente advinda do rim, né, que é um órgão que se infecciona muito facilmente. E a gente precisa sensibilizar para melhorar os números, principalmente de Minas Gerais. E a gente vai falar mais sobre isso. Vamos falar quais são os órgãos que podem e normalmente necessitam de um transplante, Eliane? São vários órgãos múltiplos, podendo salvar até 7 vidas. Minas Gerais hoje é feita a captação do coração, dos 2 rins, do fígado, pâncreas e 2 córneas. Então, um doador completo em Minas Gerais pode salvar até 7 vidas, incluindo o pulmão aí, que equipes que vêm de fora, né, do estado podem vir captar o pulmão. Então, um total de 8 pessoas são beneficiadas pelo transplante. Sim, que bom, né? A gente tem que saber sobre isso, né? Realmente a falta de informação que faz com que essa fila seja tão grande? A gente tem uma taxa de recusa familiar alta, relativamente alta. Mas a gente acredita também na desinformação da população técnica, né? Dos profissionais da saúde. Ainda existe desinformação nesse meio. Então, a gente tem que educar todos os setores, né? Tanto a população quanto os agentes de saúde. Com certeza. Bom, a gente tem ali os dados sobre a doação de órgãos. Vamos ver. Sim, o André está na minha frente. André está na minha frente. Isso, agora sim. Esse mês, né? A gente está terminando aqui no mês útil, no último dia. Não, no último dia útil não, né? A gente tem segunda-feira, na verdade. Hoje é a comemoração, ou seja, o dia, né? Que se escolheu para levar informação, parar para pensar, fazer várias atividades para que a gente entenda mais sobre a doação de órgãos. Pode voltar com a arte lá, por favor? Isso. É o mês de incentivo à doação de órgãos. E os órgãos mais transplantados são, no primeiro semestre de 2018, as córneas. Eu não vou ler os números porque, né, a gente toma tempo. Rim, medula óssea, fígado e coração. A gente pensar, né, gente... 50 pessoas ali, se a gente pensar se foi tudo bem, se ocorreu tudo bem, continuou, né? Porque existem outras questões, ali a gente vê que 50 pessoas foram salvas. Estou falando só do coração, né? Fora o fígado. Vamos ver então agora os dados sobre a fila de espera?
A lista de espera, na verdade, como a Eliane disse aqui, que é muito longa ainda, esses dados do ano passado, gente, 2018. A fila de espera para o rim, 2.780 pessoas, córneas 1.065, rim, pâncreas 59, fígado 46 e medula óssea 29 pessoas. Bom, a gente tem o Luiz aqui que passou pelo transplante de rim, não é isso, Luiz? Isso. Duas vezes, por que duas vezes? E qual a doença que você tinha no rim? Eu tive nefrite crônica, que é uma infecção, o rim vai atrofiando. E eu fiz hemodiálise, né? Começa com hemodiálise, o rim para. Comecei a fazer hemodiálise e eu transplantei em 25 de fevereiro de 97. Meu primeiro transplante com doador vivo foi meu irmão. E depois ele foi dia 2 de novembro de 2007. Eu voltei para hemodiálise, o rim deu problema, eu tive que voltar a fazer hemodiálise novamente. Meu Deus. E depois, 10 anos depois, né? 10 anos depois, quase 11. E nesses 10 anos você viveu bem? Vivi bem, tranquilo, sem seu fazer irmão hemodiálise. Também? Meu irmão até hoje não tem problema nenhum. Que bom. Não toma medicamento por causa da doação, não teve problema nenhum. Vive a vida dele normal. Que bom. E depois, em fevereiro, dia 2 de fevereiro de 2014, eu fui chamado de novo para fazer o segundo transplante de cadáver. E estou até hoje, graças a Deus, fez 5 anos, né? Fevereiro agora chegou a fazer 5 anos agora. Ficou livre da hemodiálise. Fiquei livre da hemodiálise de novo. Que bom, vive muito bem. Você tem que tomar alguns cuidados, é claro, né? Quais são esses cuidados? Sim, o principal dele é líquido, né? Tem que ingerir muito líquido. Não, mas não pode exagerar, pode exagerar? Não, tem que tomar 3 litros de água por dia. E em relação à comida, é liberado, mas sem exagero, evitando gordura. Né? O resto é liberado assim. Tudo sem exagero, o médico falou que não tem problema. E tem os medicamentos do transplante, né? São o imunossupressivo, os outros medicamentos. E o controle que a gente faz, de 3 em 3 meses, volta no médico, faz os exames, faz o acompanhamento aí com o médico lá no hospital. Que bom. Bom demais. Mariana decidiu ser doadora, né, Mariana? Sim. Por quê? Eu, na verdade, assim, eu tenho o desejo de ser doadora de órgãos, mas no Brasil, você só pode expressar... Na verdade, a família é quem toma essa decisão por você depois que você morre. Então, assim, diante disso, a gente não tem muito o que fazer. Porém, quando eu entrei na faculdade, em 2010, a gente teve os trotes, né, tradicionais e também o trote solidário. E um dos trotes solidários era se cadastrar no banco de doador de medula óssea. Então, eu já tinha doado sangue, já achava muito legal essa iniciativa e resolvi me candidatar. Estou lá no banco já há quase 10 anos. Até hoje ainda não recebi nenhuma ligação, mas assim, morro de vontade de ter alguém compatível para que eu possa ajudar. Nossa, eu imagino que deve ser, eu também já me cadastrei. Eu imagino que deva ser uma coisa maravilhosa, né? Você doar sua medula e conseguir salvar alguém, deve ser uma coisa muito extraordinária mesmo, né? Gratificante. Bom, a gente recebeu um depoimento sobre esse assunto de um telespectador. Vamos ver. Olá pessoal do Sempre Feliz, meu nome é Eduardo Paulo Cortesão, eu moro aqui em Belo Horizonte. Em 2014, fui fazer uma cirurgia de catarata e minha córnea já estava fraca. E após a cirurgia, né, depois de 7 dias de recuperação, eu não passei a enxergar mais, via só vulto e apenas uma claridade tipo uma fumaça. Né, fiquei muito triste, entrei em depressão, por não entender aquela situação minha naquela data. Então, a importância do doador de órgãos, pessoas que com amor e caridade tomam essa decisão em vida. É importante ser um doador de órgãos. E eu recebi um transplante de córnea de algum doador que partiu dessa vida, que com amor me ajudou e me deu qualidade de vida. Passei a ver novamente, porém, hoje deu rejeição. Estou na fila novamente. E peço àqueles que estão vendo esse vídeo que conscientizem a sua família a tomar essa decisão em vida, pois nós necessitamos, aqueles que têm alguma deficiência, nós necessitamos desses doadores para termos paz, para termos qualidade de vidas, para retornar a nossa felicidade, nosso dia a dia. Obrigado a todos e pense, doe seus órgãos em vida.
Muito bom, obrigada pelo seu depoimento, por compartilhar a sua história aqui. Viu, Eduardo? Eu espero que você rapidamente receba outro transplante, que não haja rejeição, para que você volte a enxergar aí da melhor maneira possível, viu? Bom, as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. O Eduardo falou, doe os órgãos em vida. Né? A Mariana já falou ali da medula óssea. A córnea, ela pode ser doada em vida, a pessoa não vai precisar dela. As pessoas têm muitos mitos e verdades, né, Eliane? É isso mesmo. Dizer sim após a perda do ente querido deve ser muito difícil mesmo, né, Márcia? Mas este gesto salva vidas. É importante comunicar à família o desejo de doação. Não há nada que possa deixar por escrito em vida, mas comunicar aos familiares o desejo da doação já é uma declaração, Sim. né, de intenção em doar. Minha família já sabe que eu sou doadora. Todo mundo lá em casa já sabe. Ah, que bom. A nossa taxa de recusa, como eu falei, ainda é alta. A fila de espera por córneas também está alta, ela já esteve zerada, mas hoje em dia ela não está mais tão baixa, a cada dia ela aumenta, né? O número de pessoas que vêm a precisar de uma córnea é muito grande. Então, o importante é avisar os familiares sobre o desejo de doação. E quais são os principais mitos que atrapalham as pessoas a doar, né? A se manifestarem, ou mesmo a doar a medula e até a sangue, que é uma coisa tão simples. Sim. Muitas pessoas, muito mais pessoas poderiam ser doadores e não são. Há mitos em torno da morte, né? O doador de órgãos é o doador que teve a morte encefálica declarada. Os órgãos estão preservados e o coração está lá batendo normal e ele tem a morte cerebral que a gente, né? Exatamente. Por isso que é tão difícil, porque é uma morte que não parece que é morte, né? E os mitos são, né? Uma vez diagnosticada a morte encefálica de um paciente, ele pode voltar a viver? Não, né? A morte encefálica é irreversível, é uma doença, é um estado irreversível. O diagnóstico, ele segue critérios rigorosos da medicina, do Conselho Federal de Medicina, de políticas públicas. Então, é um diagnóstico seguro. Definitivo, né? Definitivo. A não ser que sejam aqueles milagres que de vez em quando Deus faz, né? Não sabe o que Deus pode fazer. Mas isso também é uma coisa, eu estou tocando nesse assunto porque para o cristão, a gente tem um público muito grande de cristãos, católicos, evangélicos, enfim. A família, muitas vezes, quando os médicos falam, ele está ligado a aparelhos, por exemplo. Nós temos que desligar os aparelhos, porque ele já está com uma morte encefálica ou morte cerebral. E aí a família tem uma fé. E ela crê que Deus pode ressuscitar ou dar vida ou que ele não morreu ainda. E para a família é uma situação mesmo complicada. E agora, o que eu faço? Eu vou negar a minha fé? Eu não vou crer que Deus pode ressuscitar? Eu vou deixar os aparelhos serem desligados? Então, quando os médicos afirmam que a morte cerebral não há mais jeito, a família tem que tomar essa decisão, né? A morte cerebral, uma vez constatada por critérios rigorosos, né, como você disse, da medicina, estes aparelhos, sim, eles se mantêm ligados para a preservação dos órgãos, né, porque temos que dar o direito à família de escolher dois caminhos, né. Um seria desligar esses aparelhos e entregar o corpo para o sepultamento, mas a opção da doação. De salvar várias outras pessoas. Vidas. Né? E as nossas políticas públicas prevêem isso. Então, quando declara a morte encefálica de um paciente, está declarando o óbito do paciente. Não há como optar por mantê-lo nesses aparelhos, né? Uma vez declarado o óbito, ele tem que ser entregue para o sepultamento. Ou antes da doação, né? A doação nem acontece porque há uma recusa, uma contraindicação, ou após a retirada dos órgãos, o corpo é entregue à família para o sepultamento. Só há uma contraindicação de doação quando a pessoa estava doente, dependendo do tipo de doença, né? Afetou aquele órgão ou afetou o corpo todo de uma forma geral, então aí não há como doar. Nem as córneas, por exemplo, elas são atingidas? Você faz alusão a um outro mito, né? Pessoas idosas ou que já estiveram doentes podem ou não doar órgãos? Toda pessoa ela pode ser considerada potencial doadora de órgãos. Vai ser analisado aí o critério
clínico daquele momento, a história pregressa desse paciente. Há várias contraindicações absolutas, outras relativas, então tudo é analisado, né? A beneficência, a maleficência, então ali é pesado, então todos podem ser potenciais doadores, sim. Que bom. Bom, Luiz, a sua família, todo mundo na sua família é doador? Sim. Depois, então, que você foi beneficiado, recebeu uma nova vida através da doação, né? E meu irmão prontificou, né, a doar. Hoje ele tem a vida normal, não teve problema nenhum. Ele vive normal com um rim só. Então, graças a Deus, assim, a minha família também é tranquila. Da segunda vez que eu precisei também, a minha mãe também se prontificou. Mas, graças a Deus, saiu do MG, saiu aí o outro transplante e não precisou. Né? Que bom, porque sua mãe está com quantos anos na época? Minha mãe estava com 70. Já era um risco maior, né? É um risco maior. Bom, e a rejeição? A rejeição, você começa a passar mal? Como é que você sente? Isso, como a gente faz um acompanhamento com o médico de 3 em 3 meses, então eles já vão detectando a questão de creatinina, ureia, pelos exames que a gente vai fazendo, eles já vão detectando que já está havendo algum problema e já vai preparando, né? Igual o meu caso, por exemplo, eu já fui fazendo uma fístula, que é que precisa para fazer hemodiálise, e ele já vai conversando com a gente também, né? Até para preparar o psicológico, a gente já vai ter que começar a fazer um outro tipo de tratamento. Então, tudo foi tranquilo, graças a Deus. Que bom. E acabou que eu fugi a pergunta que eu ia te fazer em cima de que você estava falando, né? Mas depois eu lembro. Depois eu lembro. Mariana, na sua casa também, toda a sua família decidiu ser doador? Todo mundo já sabe? Vocês já conversaram sobre esse assunto? Sim, na minha família, sim. E eu também sempre digo para eles, né, para os meus pais, para os meus avós, que se eu puder opinar, né, e se eles não fizerem nenhuma objeção, quando eles não estiverem mais aqui, eu quero também candidatá-los a serem doadores. Eu também conheço uma história, eu estava até comentando com ele mais cedo, de doação de órgão, e que foi muito bem sucedida. Eu acho que é importante a gente conscientizar. Eu sempre tento convencer a todos. E lá em casa todo mundo já é avisado de que eu sou doadora, e os meus pais e minha irmã também manifestam esse desejo. Que bom, você tem que ser esse agente também, né, de levar informação. Acho que o que falta normalmente em todos os assuntos é a falta de informação, a desinformação, os mitos que norteiam aquele assunto. E esse é um dos assuntos que traz muita dúvida, e muitas pessoas, a gente sempre acha que a gente é eterno, né? A gente nunca acha que vai acontecer alguma coisa com a gente ou com alguém perto da gente, e a gente não se prepara para isso. E porque é um assunto que na nossa cultura a gente foge de falar de morte, a gente não quer falar sobre isso, mas é um assunto que a gente precisa sentar, a família, conversar. Até a gente já fez um programa aqui, estou precisando fazer de novo, sobre a questão da herança. Quantas brigas, poderiam ser evitadas, quantos problemas familiares depois que perde o pai ou perde a mãe, que vira aquela confusão porque poderia ter sido evitado, ou gasta-se muito dinheiro com advogados porque não se faz um testamento, depois aquele inventário, aquela confusão, já tem toda a dor da perda e muitos outros problemas, né? Então nós precisamos nos preparar, deixar tudo pronto. Não quer dizer que a gente vai morrer quando a gente se prepara, né? A impressão que a gente tem que, se eu deixar tudo preparado, vou morrer amanhã. De jeito nenhum. Os nossos dias estão contados. Deus tem os nossos dias e Ele não vai apressar. Ele vai prolongar os nossos dias, a Bíblia diz, quando a gente honra pai e mãe. Aí Ele prolonga os nossos dias sobre a terra. Mas a gente não vai morrer rápido se a gente deixar tudo preparado, conversar sobre esse assunto, que é mesmo uma questão cultural, né? Existem barreiras na nossa família, na nossa cultura. Precisamos mesmo de mais educação acerca desse assunto. Um dos mitos também que aparece é corriqueiro, né? Por exemplo, se eu der entrada em uma unidade de urgência de saúde, irão apressar a minha morte porque sou doadora de órgãos? Olha... Né? No entanto, não faz sentido você não salvar uma vida para salvar outra, né? Não faz um sentido. Claro, com certeza. Seria muita incoerência, não é? É verdade, existem muitos mitos mesmo. E antes eles estavam querendo colocar, né, na carteira de identidade, acabou que não teve. Vocês acham que isso seria uma coisa boa?
Naquela época, quando pediu, né, os cidadãos para ir aos órgãos declarar doador ou não nos documentos oficiais, não deu muito certo. Né? As pessoas iam mesmo declarar que não eram doadoras, né? Olha, correm lá, digam que não são doadores, porque não vão salvar a sua vida. O que aconteceu? Porque não o efeito foi o contrário. Foi o contrário, não fomos educados antes, né? Ninguém sabia do que se tratava. Então, hoje não tem mais validade. Legalmente, a carteira é conversando mesmo, é o diálogo familiar. É verdade. É interessante porque às vezes as pessoas pensam o seguinte, por exemplo, houve um acidente de trânsito, aquela pessoa às vezes não tem parentes, tem gente que não tem a quem perguntar. Então, se realmente isso acontecesse de uma forma séria e ele tivesse identificado nos seus documentos, ou que ele anexe um documento ali, você anexa um papelzinho ali na sua carteira de motorista, que seja, que a pessoa possa identificar, né? Caso aconteça alguma coisa, as pessoas que vão tomar conta daquele corpo, né, digamos assim, ou daquela pessoa, daquele acidente, um acidente fatal ali onde há uma morte cerebral, pode acontecer essa doação, né? Então, assim, são várias situações que talvez a gente possa deixar identificado, mesmo que não oficialmente, não é algo do governo, mas é algo nosso, algo pessoal que você possa deixar anexado aí em algum lugar para que as pessoas saibam, as pessoas além das pessoas da família, quando principalmente a pessoa não tem ninguém a quem perguntar, né? O médico não encontra ninguém para saber, e aí? Então, quer dizer, quando você pensa que aquela pessoa, ela poderia estar mudando a vida de tantas outras, de 8 pessoas talvez, né? Às vezes, em potencial, 8 pessoas. São 8 pessoas que poderiam ter a vida mudada. Bom, a gente tem o contato na tela, com mais informações. Qual que é esse contato? Da femig.mg.gov.br, DMG Transplantes. Tem o telefone, se você tiver mais dúvidas, quer saber outras coisas que a gente não falou aqui hoje, pode entrar em contato e saber mais informações, não é isso, Eliane? É isso mesmo. Pode ligar que a gente esclarece dúvidas, conversamos a respeito. Eu acho que é muito importante a população nos procurar para conversar sobre o assunto. Com certeza. Muito obrigada, Eliane, Luiz. Muito obrigada, Mariana. Nome lindo, nome da minha filha. Obrigada. Obrigada. Vamos chamar o VT? Vamos chamar o VT agora. Bom, não tem como você dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê. A própria palavra de Deus diz isso. Então, se você ama a Deus ou se você diz que ama o seu próximo, você pode doar. Talvez você não possa doar órgãos agora, mas você pode doar o seu tempo, você pode doar o seu amor, você pode doar coisas materiais, né? Dinheiro ou coisas materiais que vão ajudar outra pessoa que está precisando. Então, você pode entrar no site profetizandovidas.com.br, saber como você pode ajudar. Nossa igreja tem muito trabalho social, cada um mais lindo que o outro. E você pode ajudar com o seu tempo, como eu disse, com o seu abraço, com o seu talento, com os seus dons, com o seu voluntariado, não é? E você com certeza vai abençoar muita gente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.